Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Geruense Investidor. Nesse vídeo de hoje nós vamos mostrar aqui alguns motivos pelo qual você precisa começar a investir em fundos imobiliários. Se você gostar desse vídeo, se esse vídeo te trazer alguma informação interessante, deixe seu like, se inscreva no canal. Além disso, deixe nos comentários se você já começou a investir em fundos imobiliários e também compartilhe com todos os seus amigos esse vídeo para que eles também aprendam e vejam a importância de começar hoje a investir em fundos imobiliários. Então vamos começar pelo primeiro motivo pelo qual você precisa começar a investir em fundos imobiliários. O primeiro motivo é que os fundos imobiliários são um investimento acessível. E por que podemos dizer que os fundos imobiliários são investimentos acessíveis? Bem, se você entrar em qualquer plataforma do mercado financeiro, como por exemplo o site do Investidor 10, do Status Invest ou outro site do mercado financeiro, logo você fazendo uma pequena busca, você vai encontrar fundos imobiliários com cotas aproximadamente no valor de R$10. Com apenas R$10 você já pode começar a investir em fundos imobiliários, você já pode começar a comprar uma cota de um fundo imobiliário. Então, por esse motivo, nós podemos dizer que os fundos imobiliários são muito acessíveis. Eles são muito diferentes, por exemplo, de você investir no imóvel físico. Exemplo, se você quer comprar um apartamento, imagine quanto recurso você vai precisar investir para adquirir aquele imóvel. Então, nem todo mundo tem condições, nem todo mundo tem a oportunidade de ter um capital que vai lhe proporcionar a compra de um imóvel, seja ele um galpão logístico, seja ele um apartamento, seja ele qualquer outro imóvel que sirva como aluguel. Nem todo mundo vai ter acesso à oportunidade de estar adquirindo esses imóveis e colocar para alugar. Então, os fundos imobiliários, eles como que facilitam esse acesso de investimentos. Por isso que podemos dizer que um dos motivos pelo qual você precisa começar a investir em fundos imobiliários é justamente esse, que são um tipo de investimento que com pouco recurso você já consegue começar a investir. O segundo motivo pelo qual você precisa começar a investir em fundos imobiliários é devido à fácil diversificação. Como assim? Por exemplo, quando você vai comprar um imóvel físico, principalmente se você tem pouco capital, às vezes aquele capital que você tem só lhe permite adquirir apenas um imóvel. Então, diferentemente dos fundos imobiliários, às vezes aquele mesmo capital que você iria investir em apenas um imóvel, nos fundos imobiliários, você consegue diversificar e investir em vários imóveis diferentes, em vários setores diferentes. Como, por exemplo, você consegue investir uma parte em escritórios para alugar, você consegue investir uma parte em shopping, em galpões logísticos e entre muitos outros setores que os fundos imobiliários lhe permitem investir. Diferentemente, se você fosse investir em imóveis físicos, imagine, se você precisasse comprar, por exemplo, um galpão logístico, um ponto comercial e um apartamento, por exemplo, para alugar esses três. Quanto de recurso você não precisaria para investir nesses três segmentos diferentes para poder alugar, para poder obter uma renda? Seria complicado, não é mesmo? Seria difícil, a não ser que você tivesse recebido uma grande herança e daí você comprasse então vários negócios para poder começar a ter rendimento. Mas no mundo real, no cenário da grande maioria de nós, dificilmente esse cenário é possível. Então, os investimentos em fundos imobiliários, eles acabam dando essa oportunidade da gente diversificar o nosso investimento e não colocar o capital apenas em um imóvel, que pode às vezes ficar vários dias, vários meses ou até anos sem alugar, fazendo que o nosso imóvel acabe corroendo porque ele precisa de manutenção constante, senão ele deteriora, e aí a gente também acaba ficando sem renda naquele período. Então veja que os investimentos de fundos imobiliários, ele dá essa oportunidade da gente diversificar os nossos investimentos. O terceiro motivo para você investir em fundos imobiliários é a renda mensal que eles proporcionam. Visto que os fundos imobiliários, eles acabam distribuindo 95% do seu rendimento líquido, isso proporciona para o cotista uma renda mensal, o que nós chamamos de dividendo. Então, todos os meses, esses fundos imobiliários vão pagar dividendos para os seus cotistas. Então, por causa disso, os cotistas irão receber todos os meses rendimentos ou dividendos desses fundos imobiliários.
E vocês podem usar esses dividendos, esse rendimento, para o que você desejar, para realizar os seus sonhos, os seus objetivos, ou até mesmo o que é mais aconselhável, dependendo do seu cenário atual, reinvestir comprando novas cotas de fundos imobiliários, porque aí eles vão lhe gerar ainda mais rendimentos, mais dividendos, que vão facilitar com que você alcance os seus objetivos e metas ainda mais rapidamente. Então esse é o terceiro motivo pelo qual nós devemos investir em fundos imobiliários. O quarto motivo pelo qual você precisa investir em fundos imobiliários é a proteção do seu patrimônio, o crescimento do seu patrimônio. Por quê? Porque se você comprar, por exemplo, fundos imobiliários de tijolo, por exemplo, eles, com o passar do tempo, eles vão se valorizando. Por exemplo, quantas vezes, por exemplo, você já ouviu alguém comentar que comprou um terreno e que vendeu lá na frente mais caro? Ou uma pessoa que comprou, por exemplo, um imóvel e que anos depois vendeu mais caro? Isso basicamente é a valorização que aquele imóvel, que aquele terreno obteve ao longo do tempo. Isso também se dá com os fundos imobiliários. Afinal, os fundos imobiliários nada mais é, pelo menos os fundos de tijolos, do que imóveis que estão lá físicos, São lá realmente galpões logísticos, são prédios, apartamentos, São shoppings que estão lá. E eles se valorizam também com o tempo. Da mesma forma que um imóvel de uma pessoa física, pessoal, ela também valoriza. Os imóveis dos fundos imobiliários também passam por esse processo. Mesmo que esses imóveis eles não se valorizem tanto com o tempo, ainda assim você acaba protegendo o seu patrimônio por outros aspectos que acontecem, como por exemplo a valorização das cotas. Porque imagine o seguinte, se você tem uma cota de um fundo imobiliário que tem um prédio, ou que tem um shopping, ou que tem um galpão logístico, eles sofrerão reajustes de aluguéis. Isso, por sua vez, vai gerar crescimento dos dividendos, dos rendimentos que esses fundos vão proporcionar para os cotistas. Logo, isso vai fazer com que as cotas desses fundos imobiliários acabem se valorizando, fazendo com que o seu patrimônio, você no caso o cotista daquele fundo, também ganhe capital com essa valorização. Então, esse é o quarto motivo pelo qual você precisa investir em fundos imobiliários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe mais uma vez o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também com seus amigos para que eles possam também ver a importância de investir em fundos imobiliários. E assim, pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.